então dar início a este seminário online com o Sr. Padre Paulo Jorge Rocha. Um seminário que me surgiu da ideia de, à medida que ia acompanhando a página de Facebook da paróquia e que ia testemunhando que o Sr. Padre não se deixou ultrapassar pela questão do Covid-19 e rapidamente resolveu a questão e religiosas, ultrapassando o obstáculo da presencialidade ou não presencialidade dos fiéis. Eu achei a ideia muito interessante e por isso lancei este desafio e agradeço muito que eu tenha aceite. Gostaria ainda de cumprimentar a restante audiência, em particular a Dona Maria Pereira e a Paula Moutinho, que são nossas colegas de Lixador e que estão também atentamente a participar, a ir a escutar para nos falar e estarem pertinentes. Gostaria desde já o Sr. Padre Paulo Rocha. Muito boa tarde a todos. Uma saudação especial ao Dr. Rui Fonseca e um agradecimento pelo convite que me fez para partilhar convosco alguma reflexão que fiz a partir deste confinamento e do tema que foi proposto, a fé no digital em tempos de pandemia. Pronto, eu começo por dizer que, antes de mais, isto não é propriamente um trabalho científico. Primeiro porque não é propriamente a minha área e depois porque não me sinto capaz também de o fazer. Mas é sobretudo o resultado de algumas leituras também que fui fazendo, de alguma reflexão pessoal sobre o tema e fruto, como dizia o Dr. Rui, e fruto também daquilo que foi a minha prática e a minha vivência nestes tempos de pandemia. Eu escrevi, se calhar para não me perder muito, eu escrevi aqui um textozinho e se calhar vou lê-lo para depois também dar espaço para a gente poder conversar. Não sei, Dr. Rui, se há possibilidade de as pessoas interromperem durante o texto ou se falaria e depois a conversa seria só no fim. O Sr. Padre irá apresentar o texto e depois faremos a conversa no fim, para que também não perca a linha de pensamento em relação à sua leitura. Penso que é melhor. Já agora eu aproveito ter-me passado a palavra para fazer algo que me estava a faltar, que era apresentar quem é que é o Sr. Padre Paulo Rocha. Quem ainda não o conhece, é o pároco de Penafiel. Nasceu 25 de setembro de 1976, é o mesmo ano que eu. Entrou para o seminário a 21 de setembro de 1990, tendo terminado o curso de licenciatura em Teologia em 2002, sendo ordenado sacerdote a 6 de julho de 2003, escolhido como tema Eu estou no meio de vós, como aquele que serve, que se não estou em erro, e corrija-me se erro, é do Evangelho segundo São Lucas. Sim, exatamente. Em 2003 foi nomeado pároco de Figueira, até 2014. Em 2006 é nomeado vigário de Penafiel 2. Em 2008 nomeado adjunto vigário de Castelo de Penafiel. Em 2013 nomeado pároco de Marecos, Milundos e Penafiel. Em 2015 nomeado capelão da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel. E em 2016, então, nomeado assistente nacional de preparação
e é com este currículo, com este crescimento que foi fazendo ao longo do seu percurso, que chegamos aqui e que estamos cheios de vontade de ouvir as palavras que tem para partilhar connosco. Passo então a palavra. Muito obrigado. Eu penso que me ouvem bem. Não ouvem? Muito obrigado. Pronto, orientarei esta partilha em dois grandes momentos. Uma abordagem sobre a relação da Igreja, a celebração e a vivência da fé no mundo digital. E depois uma proposta digital como resposta a um tempo de exceção. Não vem de agora a relação da Igreja com o vasto e promissor mundo da comunicação. Aliás, a verdade primeira da Igreja, enquanto missão, é ser comunicação. A Igreja recebeu uma mensagem que, mais que palavras, conteúdos ou doutrinas, é uma mensagem que é uma pessoa. E uma pessoa que temos para anunciar e comunicar aos homens. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho, mais do que letras, é uma pessoa, é Jesus Cristo. O Evangelho é a boa notícia, o anúncio feliz, que não se anuncia com palavras, mas levando os destinatários a fazer a experiência de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Com ele estreitar uma relação de amizade, intimidade e comunhão capaz de transformar a vida. O Evangelho é uma pessoa, e nessa pessoa uma vida convivida em Jesus de Nazaré, Filho de Deus. E comunicar deve ser comunicar esta pessoa. Anunciar o Evangelho é anunciar, comunicar, levar à experiência pessoal de um encontro pessoal com esta pessoa, Jesus Cristo. E esta é a tarefa primeira da Igreja. E muito consciente desta missão, pela mão do Papa Paulo VI, agora na década de 60, o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma grande reunião de bispos de todo o mundo, que se reuniram durante 3 anos para debater a relação da Igreja com o mundo, naquilo que o Papa João XXIII, que convocou o Concílio, chamou-lhe de agiornamento, ou seja, como é que a Igreja se há de colocar dentro deste mundo, nesta sociedade atual. E um dos documentos, um dos decretos saídos do Concílio foi o Inter Mirifica, ou seja, entre as maravilhas. E começa por dizer esse decreto, que fala exatamente sobre a comunicação, começa por dizer que a Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a todos os homens, e por isso obrigada a evangelizar, considera seu dever pregar a mensagem da salvação, servindo-se dos meios de comunicação social, e ensina aos homens a usar retamente estes meios. É incontornável que uma Igreja que já não se quer de portas fechadas nos templos, mas na linguagem do Papa Francisco, arrisca sair à rua e ir às periferias, se disponha a dialogar e caminhar lado a lado com os meios de comunicação, na fidelidade aos princípios evangélicos, que são o fundamento sólido de toda a ação da Igreja. Ou seja, é incontornável nesta hora, e o Concílio percebeu isto, e o Papa Paulo VI impulsionou isso também, é incontornável que a Igreja se relacione com os meios de comunicação social e saiba usar, e este usar é no bom sentido, no sentido positivo, ou seja, utilizar os meios de comunicação social naquilo que é a sua ação evangelizadora, que é esta ação de comunicar a pessoa de Jesus Cristo. Tão importante se tornou esta relação da Igreja com os meios de comunicação, que o decreto já citado instituiu o Dia Mundial das Comunicações Sociais, com o objetivo de que os fiéis, e diz lá no decreto, sejam doutrinados a respeito das suas obrigações nesta matéria, convidados a orar por esta causa e também a dar a esmola para este fim. O dia escolhido não poderia ser mais expressivo. Um Dia Mundial das Comunicações Sociais,
E o dia escolhido é a solenidade da Assunção de Jesus ao céu. 40 dias depois da ressurreição de Jesus e de Jesus enviar os seus discípulos com a missão de serem suas testemunhas no mundo. E nesta associação dos 2 dias, a comunicação e a ascensão, fica claro que o mundo digital não é sacralizado, não é endeusado, mas é um bem acolhido, como possibilidade de a Igreja poder levar-se o anúncio de Jesus Cristo de um modo novo, acessível e compreensível, agora em linguagem nova. Sucederam-se já, desde essa proclamação do Dia das Comunicações Sociais e deste decreto, já 54 dias mundiais da comunicação social. Já lá vão 54 anos. E por referência, para cada dia, o Papa escreve sempre uma mensagem, a incidir sempre sobre os benefícios deste diálogo e a necessidade de a Igreja ser, no mundo digital, uma referência moral, ética, de justiça e de verdadeiro humanismo. Para sempre está vinculada agora a relação da Igreja com os meios de comunicação, verdadeiros areópagos contemporâneos do anúncio do Evangelho, púlpitos novos, onde a fé proclamada e celebrada deixa as dimensões de um templo para entrar nas casas das a 13 de março, a Conferência Episcopal Portuguesa determinou a suspensão das celebrações com a presença da comunidade, abriu logo de imediato a possibilidade e indicou que essa medida devia ser acompanhada ou complementada com as possíveis ofertas celebrativas, o que já havia na televisão e na rádio, e também agora abrindo a disponibilidade para a internet. Abrindo assim as portas para o muito que foi acontecendo, um pouco por todo o mundo católico. Não faltou criatividade pastoral e iniciativa de sacerdotes e comunidades, de forma a poder garantir que a impossibilidade da presença física não significasse a impossibilidade da celebração da fé. É aqui que nos encontramos, com a centralidade do tema proposto para este seminário. A fé no digital em tempo de pandemia. Começando pela prática acontecida, antes de passar aos pressupostos, importa realçar o muito e com imensa variedade que foi acontecendo. As respostas foram surgindo, inicialmente com a celebração da Eucaristia e logo no primeiro domingo, no dia 14 e 15 de março, muitas comunidades já transmitiram a celebração da Eucaristia, em alguns casos associados até à preocupação de respeitar os horários das celebrações nas comunidades. Se havia missa às 6 horas, naquela paróquia, houve alguns sacerdotes que tiveram cuidado de transmitir a celebração àquela hora. Noutros casos, até repetindo celebrações a horas e em horários, em lugares e em horários diferentes. Em alguns casos foram surgindo catequeses, momentos de oração variados, reuniões via plataformas de vídeo. Foi possível, a este nível, prolongar-se ainda mais o espaço da Igreja como lugar de culto para outras geografias dentro da paróquia e até extravasando a paróquia e indo até para o estrangeiro. A fé celebrada por vias virtuais nunca foi algo virtual, na verdade. Antes, pelo mundo virtual, foi uma resposta muito concreta e realista às necessidades dos fiéis, mas também de muita procura de uma esperança que possibilite olhar para o futuro com vontade de continuar. E este foi um aspecto que eu acho que é importante e que é de sublinhar. Ou seja, aqueles que já vinham à comunidade e à celebração da Igreja sentiram necessidade e várias pessoas me diziam: Sr. Padre, nós temos muitos outros meios, mas se for o nosso pároco, é a nossa relação pessoal.
Mas, por outro lado, aconteceu um outro fenómeno, que é muita gente que, porventura, até andava mais afastada da Igreja, sentiu necessidade de encontrar, nestas celebrações via online, de encontrar aqui algum conchego e algum conforto, algum sentido de esperança e um sentido de mais além do que o confinamento a que estávamos obrigados. Alguém comentava também, aludindo a outras pandemias, que em outros tempos as igrejas eram o lugar de refúgio do povo simples para rezar os seus medos e o desespero, mas que desta vez as igrejas se tinham fechado. Talvez não seja justa esta afirmação, porque embora os edifícios estivessem fechados, e não todos, a Igreja Comunidade de Pedras Vivas esteve aberta e fez acontecer coisas muito boas, muito bonitas. A Igreja verdadeiramente saiu porta fora e foi encontrar lugares de acolhimento em muitas famílias. A centralidade da Igreja, por umas semanas, deixou de ser o edifício da Igreja de Pedras para ser a casa dos cristãos, onde estávamos confinados em família. Um autor, Tomás Alick, um sacerdote e teólogo checo, escreveu no tempo da pandemia, e a este respeito, uma reflexão muito interessante, publicada pelas editoras paulinas, cujo título era O Sinal das Igrejas Vazias para um Cristianismo que volta a partir. Mesmo não sendo favorável, o autor, este sacerdote, à multiplicação das celebrações no mundo digital, embora não tendo depois desenvolvido muito esta questão, mas manifestou isso, trouxe um pensamento desafiador sobre esta realidade nova de nos confrontarmos com as igrejas vazias. A certo momento, diz o autor, talvez seja este o tempo de edifícios eclesiais vazios ponha simbolicamente em evidência o vazio escondido nas igrejas e o seu possível futuro. Se não fizermos uma séria tentativa de mostrar ao mundo um rosto do cristianismo completamente diferente. Não deixa de ser desafiante, agora digo eu, que o vazio, agora evidente, seja sinal gritante de um outro vazio já existente, ainda que com os bancos ocupados, que é o vazio da fé e da coerência de vida provocado pelo pó de 2000 anos em cima da pessoa de Jesus Cristo, que não atrai nem convence ninguém. Diante deste desafio do futuro, Tomás Alick apresenta uma proposta, a partir do episódio da ressurreição em que os anjos anunciam. Não está aqui, ressuscitou, preceder-vos-á na Galileia. E o autor pergunta, onde é a Galileia de hoje, onde podemos encontrar este Jesus Cristo vivo que nos precede? Na verdade, este anúncio há de levar necessariamente ao encontro com Ele. Eu começava por dizer isto. O anúncio de Jesus Cristo há de levar ao encontro com Ele e só a experiência do encontro com Ele nos fará cristãos, como vai dizer depois o Papa Bento XVI. O anúncio de ser cristão, diz o Papa, não nasce de no Papa Bento XVI, não nasce de uma decisão ética ou de uma grande ideia, mas do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá a vida ao novo horizonte e desta forma um rumo decisivo. Sublinhando que em Tomás Alick e no Papa Bento XVI, a dimensão do encontro com Jesus Cristo é a condição de possibilidade que nos torna cristãos. E os dois autores, Tomás Alick e Bento XVI, sublinham por isso a mesma urgência do encontro com Jesus Cristo vivo, este que nos precede na Galileia, como a grande prioridade de uma igreja que agora está vazia. E que o vazio que agora sentimos, este vazio gritante, grita-nos um outro vazio, que é a necessidade deste encontro com Jesus Cristo
nessa Galileia, que não é o aqui, ou pelo menos o modelo tradicional este que eu disse, que tem 2000 anos de pó em cima, mas será uma realidade outra, que Tomás Alique depois vai também explanar. Este desvio do tema que nos propomos quer dar referências aos princípios orientadores que presidam à transmissão das celebrações e reuniões de oração através dos meios digitais. Eles pedem-nos, ou podem-nos levar, àquela Galileia que Alique falava, isto é, podem-nos levar às periferias que o Papa Francisco tanto evidencia, mas que estão a colocar, mas a questão a colocar sempre é se é ou não, se estas transmissões são ou não oportunidade de encontro com este Jesus Cristo. Transmitir só não chega. Partindo deste desafio que Tomás Alique e Bento XVI faziam, o que nos faz cristãos e que possibilita a fé é o encontro com Jesus Cristo. Logo, isto coloca-nos a questão: transmitir só não chega. É preciso que estas transmissões sejam lugares de encontro. Somos tentados a medir o sucesso das transmissões pelo número de visualizações. Mas não podemos avaliar o que aconteceu em cada família durante a transmissão, menos ainda o que aconteceu no coração de cada um. Aliás, este critério, se leva ou não ao encontro de Jesus Cristo, este critério será sempre a ter em conta na ação pastoral da Igreja. O que fazemos, como fazemos, o que dizemos, com quem estamos, leva ou não ao encontro com Jesus Cristo. E qual Jesus? Aquele cheio de pó de 2000 anos ou o Jesus ressuscitado que está vivo na Igreja e no mundo? Aquele que nos precede na Galileia já lá estava antes de nós lá chegarmos. Vivo, ressuscitado. Esta Galileia moderna de homens e mulheres que, como diz Tomás Alique, de homens e mulheres que andam à procura, noutros caminhos, noutros lugares, à procura deste Cristo vivo. Entre tantas questões já deixadas no ar, ouso colocar mais uma. E como podemos, através dos meios de comunicação social, como podemos, através do mundo digital, proporcionar este encontro com Jesus? Para que o mundo digital seja oportunidade a agarrar, sobretudo, neste tempo de pandemia em que vivemos. Precisamos de ser sérios. Não podemos entreter-nos aos vídeos, quando as pessoas esperam uma resposta de fé para as suas vidas. Temos a obrigação de lhes proporcionar verdadeiramente um encontro com Cristo. Na resposta a esta pergunta, socorri-me de uma mensagem do Papa Francisco em 2014 para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que ele escolheu como título Comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro. A comunicação social, o mundo digital, ao serviço de uma autêntica cultura do encontro. Os mass media podem ser meios privilegiados desta cultura de encontro, porque facilitam a proximidade e a união da família humana. Uma boa comunicação ajuda-nos a estar mais perto e a conhecermos-nos melhor entre nós, a ser mais unidos. Particularmente a internet pode oferecer maiores possibilidades de encontro e de solidariedade entre todos. Isto é uma boa coisa, isto é um dom de Deus, diz o Papa Francisco. Incentivar os meios digitais, a cultura do encontro, requer que estejamos dispostos a dar, mas também a receber dos outros. Não apenas a transmitir, não apenas a ser emissores, mas também a ser receptores.
abrindo portas a uma imensidão de possibilidades de solidariedade entre todos. Em suma, para incentivar a cultura do encontro, é necessário fazer deste espaço digital muito mais que uma tecnologia, mas revesti-lo de humanismo, que nos ajuda a crescer em humanidade e na compreensão recíproca. Fazer deste espaço digital um espaço de humanismo e não apenas de tecnologia. Para fundamentar esta dimensão do encontro como espaço de humanização, Francisco recorre à conhecida parábola do bom samaritano e pergunta: no mundo digital, quem é o meu próximo? Penso que todos temos presente, ou pelo menos é uma parábola muito conhecida, a do bom samaritano, em que há um homem que passa pelo caminho e vem um grupo de salteadores e espanta-no e deixam-no quase meio morto. Entretanto, vem o sacerdote, passa adiante e não cuida do homem. Depois vem um fariseu, passa adiante e não cuida do homem. Entretanto, vem um samaritano. E é o samaritano que vai ao encontro do homem, que cuida das suas feridas, o põe na sua própria montadura e leva para a estalagem e paga do seu próprio bolso os cuidados para que o estalajadeiro possa cuidar daquele homem. E o Papa, a parábola parte de um jovem que pergunta a Jesus quem é o meu próximo. E Jesus conta esta história para depois justificar quem é o meu próximo. E o Papa pergunta, a partir desta parábola, neste contexto dos mídia, quem é o meu próximo? Como se manifesta a proximidade no uso dos meios de comunicação e no novo ambiente criado pelas tecnologias digitais? Então, partindo da parábola, o conceito de proximidade cristã não está na vizinhança. Não é o outro que está ao meu lado que é o meu próximo, mas no outro que, com a sua autonomia, me implica como responsável por ele e, por isso, comprometido a aproximar-me com ele, cuidar das suas feridas, carregá-lo sobre os ombros e pagar a sua cura. É um modo radical de entender a proximidade que leva ao encontro verdadeiro. O outro não é um bem de consumo, mas uma alteridade e autonomia. E esta ideia da alteridade e da autonomia temos-la muito desenvolvida num autor contemporâneo, que é o António Couto, que, para além de ser um grande biblista, é um grande pensador da nossa praça, e que escreveu um livro, foi publicado agora em janeiro, uma leitura dos tempos em que vamos, em que ele desenvolve muito esta questão da alteridade e da autonomia do outro, que, sendo ele próprio, se me impõe e obriga a minha consciência e me compromete a estar junto dele e com ele estabelecer uma relação de verdadeiro e humanizador encontro. O testemunho cristão não se faz, partindo deste encontro humanizador, não se faz com um bombardeamento de mensagens religiosas, mas com a vontade de se doar aos outros, através da disponibilidade para se deixar envolver, pacientemente e com respeito, nas suas questões e nas suas dúvidas, no caminho de busca da verdade e do sentido da existência humana. Doar-se aos outros e estar disponível para se deixar envolver parece ser o modo de disponibilizar um encontro humanizador no mundo digital. Assumindo este princípio, estamos em condições para entender o modo como a fé pode ser experienciada e vivida no mundo digital. Não apenas, estou quase a acabar, estão quase uns 30 minutos, não apenas como quem transmite conteúdos, mas como quem possibilita um encontro entre irmãos e, a partir deste encontro entre irmãos, com o Senhor Jesus. Estes tempos de confinamento que nos deixaram as igrejas vazias trouxeram oportunidades que aprendemos
e iremos continuar. Uma destas oportunidades foi a dos meios digitais. Falando um pouco da minha experiência pessoal, embora sendo a minha geração próxima da geração digital, não estou propriamente muito familiarizado com o meio digital, mas ajudado por muitos, tornamos possível que as celebrações da fé fossem transmitidas. Recebemos ecos muito belos de famílias que se reuniram para a celebração da Eucaristia e tantos individualmente se preparavam e viviam a celebração. O que acontece na casa e no coração de cada um será sempre uma relação entre cada um e Deus e entre os que lá estão. Mas que foi possível, e este foi o testemunho, foi possível proporcionar este encontro de uns com os outros e proporcionar ambientes de oração que levassem a este encontro com Jesus Cristo, creio que se pode dizer que sim. A segunda oportunidade, potenciada também pela oportunidade do digital, centra-se nas próprias famílias. Da história primitiva da Igreja sabemos como a Igreja começa, não em grandes reuniões e multidões, mas em cada casa, nas famílias convertidas ao Evangelho. Aí, em ambiente familiar, garantia-se o necessário para a vivência e celebração da fé, o anúncio da palavra, a partilha do pão, a união fraterna e a assiduidade à oração. Não obstante a distância no tempo e os ritmos tão diversos dos tempos de hoje, as famílias cristãs como que foram convidadas a reinventar-se e a encontrar o seu próprio espaço de vivência da fé, auxiliadas pelas transmissões. Longe estava do nosso pensamento que repentinamente as famílias ficassem confinadas em casa e aí se tivessem de garantir nas relações, no trabalho e também na celebração da fé. Isso aconteceu. As pessoas souberam corresponder e acredito, daí nasceu uma igreja renovada nas dinâmicas da fé. E para concluir, a fé no digital em tempos de pandemia. A reflexão que fiz e acabo de partilhar convosco, inspirada por algumas leituras e uma síntese pessoal, leva-me a concluir que a Igreja, uma vez entrada no mundo digital, já não pode voltar atrás. Este é um caminho sem regresso. Neste caminho encontra-se muita gente que, como afirmava Tomás Alique, não anda pelos caminhos tradicionais da resposta eclesial, mas por novos caminhos à procura do Cristo vivo, que nos precede na Galileia. E por este caminho a percorrer, há encontros a estreitar. Encontros que levem àquele encontro fundante da fé e da experiência cristã. O encontro com Cristo. Longe do mediatismo que estes meios podem proporcionar e da massificação anónima, a fé em ambiente digital, como possibilidade de encontro, há de pautar-se por um verdadeiro humanismo e por critérios éticos e morais, defensores e atuantes da dignidade humana. Obrigado pela vossa paciência. Acho que não trouxe nada de novo, apesar da partilha do que vou pensando. Foi apenas isso mesmo. Mas podemos agora aprofundar no diálogo. Obrigado. Eu que agradeço, Padre, em meu nome pessoal e em nome do Xadouro, e em nome, penso que, de todos os ouvintes. Esta partilha que teve connosco, o testemunho que nos deixou, não só o testemunho de experiência, daquilo que teve que aprender e mudar naquilo que era a prática, que era da Eucaristia, passando da prática presencial para a prática virtual, foi também uma aprendizagem, com certeza, e que também o enriqueceu. O testemunho que nos deixou foi um testemunho muito profícuo e de muitas reflexões, e por isso, quem quiser colocar alguma questão, faça favor de
colocar alguma questão ao Sr. Padre. Eu posso fazer uma questão? Sr. Padre, parabéns pela apresentação que fez e pela reflexão que nos deixou. A minha pergunta é, creio que é simples, será mais uma perspectiva da sua parte, uma visão da sua parte pelo futuro. Acredita que nos próximos anos poderemos estar presentes ou podemos vivenciar, por exemplo, o ensino da catequese através das plataformas online? Acredita que, por exemplo, o ensino da catequese deverá ser mantido de forma presencial? Poderá vir a ser de forma online? O que é que acha que poderá acontecer nos próximos anos? Há uma coisa que eu não disse ali na reflexão, mas que olhando para o futuro, nós não podemos esquecer que é esta dimensão pessoal do encontro tu a tu, do rosto a rosto, e desta proximidade de uns aos outros, de que nós vivemos em sociedade e que faz a Igreja também. A Igreja é, antes de mais, reunião, e a Igreja quer dizer exatamente isso, reunião. A reunião daqueles que professam a mesma fé neste Senhor Jesus Cristo. Eu penso isso sim, é que nós poderemos enriquecer muito aquilo que é a prática pastoral da Igreja, aquilo que é a vida da Igreja, podemos enriquecer muito a partir deste mundo digital. Não substituindo, ou pelo menos não abdicando, na totalidade acho que é impossível, não abdicando desta proximidade no local, de estarmos uns com os outros, de sentirmos, aliás, a própria liturgia vive muito do sensorial, de sentirmos o abraço do outro, de sentirmos o cheiro do incenso, de percebermos a iluminação, de comungarmos. Portanto, sempre esta necessidade do presencial. A própria catequese é a experiência de discipulado, e a experiência de discipulado é esta experiência de caminharmos juntos com Jesus Cristo, de caminharmos com Ele e caminharmos uns com os outros. E por isso, não significa que no digital não façamos essa experiência, mas se calhar sensorialmente nós precisamos de ver o rosto do outro que caminha connosco. Não é por acaso, e acho que é muito interessante nós vermos como socialmente e até em termos da Igreja, nós às vezes precisamos das grandes multidões para percebermos como somos muitos a viver as mesmas experiências. E como esta experiência de sermos muitos a vivermos e a acreditarmos no mesmo, como isto nos faz bem e nos fortalece cá por dentro. Agora, salvaguardando isto, ou seja, esta presença pessoal, penso que é incontornável na vida da Igreja, como é na vida em sociedade. Salvaguardando isto, eu acho que nós demos aqui um salto muito grande naquilo que é a utilização dos meios de comunicação neste campo da ação da Igreja, e acho que poderemos estar mais próximos, estar próximos de um outro modo a partir daqui para o futuro. Há iniciativas, eu soube agora também um bocado à procura a preparar este tema, soube que em Braga, na Diocese de Braga, já houve um curso para os modos, as regras, os critérios para a transmissão das celebrações via internet. Ou seja, isto não havia, isto foi trabalho que foi desenvolvido e que não é trabalho que pode ficar confinado agora ao confinamento da pandemia. Será trabalho que necessariamente vai dar frutos no futuro da vida da Igreja, sem dúvida. Tenho quase a certeza disso mesmo. Muito obrigado, Pedro Ford. Obrigado pela resposta. Mais alguma questão que queiram colocar? Enquanto não surgem mais questões, eu tenho, não são bem questões, são algumas reflexões também que gostaria de partilhar com o Sr. Padre.
e conhece do que acabou de dizer. Doutor Rui, eu peço desculpas, às vezes o som não se consegue. Bem, então eu vou tirar os fones e vou utilizar o computador. Assim ouve-se melhor? Sim, ouve-se melhor. Vou então, pegando nas acerca do que estava a falar dos cursos que estão a ser realizados em algumas dioceses sobre o modo como utilizar a internet e as redes sociais. Mas sou da mesma opinião que isto é um caminho sem regresso. Um caminho que ainda nenhum de nós sabe muito bem como é que o vai trilhar. É um caminho em construção, mas isto não tem nada de negativo. É uma das mensagens da Igreja, de todos sermos um caminho em construção, e também a própria Igreja assim o é quando se adapta a estas situações. Nós todos nos adaptamos, tal como a Igreja, a estas situações de confinamento que nos obrigam a repensar não só as nossas vidas, quer pessoais, quer profissionais, quer eclesiásticas, no caso, e nos obrigam a refletir e a encontrar soluções que nos permitam continuar a conseguir chegar aos outros, a conseguir transmitir a palavra aos outros. Até porque também partilho da opinião que é algo que se foi celebrado, ainda que mesmo quando era celebrada presencialmente, sempre por uma via virtual, digamos assim. Não sendo virtual, sempre foi mediado de uma forma virtual. Este confinamento permitiu-nos regressar ao início da Igreja, às eclésias, e permitiu-nos mais uns com os outros, em pequenos grupos, pensar sobre as questões do mundo. Estas redes sociais. Doutor Rui, eu peço desculpa porque o som ainda não está nas melhores qualidades. E perdemos-lhe alguns excertos que se calhar são importantes. Tem um problema de sinal. Estou no máximo. Eu tentar ser rápido. Eu vou falar mais alto. Deixa-me ver onde é que eu ia. Que este regresso também nos leva, de certa forma, a um regresso mais íntimo e aquilo que é mais profundo na vivência da fé. A fé que é vivida no tempo que é cada homem, que é vivida na comunhão de cada homem com os seus semelhantes, mesmo não necessariamente um edifício físico para vivê-la. E não podendo ter esse edifício para vivê-la, a fé continua a ser vivida e continua a ser trabalhada individualmente em pequenos grupos, homens. Em certa medida, esta pandemia permitiu-nos reviver o ressuscitar desse Jesus vivo, permitiu-nos de alguma forma aproximar-nos mais, ainda que fisicamente estivéssemos distantes. Penso que o vazio
simbólico do edifício não é mais que a visibilidade até aqui invisível da necessidade do homem em estar em comunhão com os semelhantes, viver com os seus semelhantes, e que de facto este mundo digital coloca-nos perante enormes desafios de como nos encontrarmos com Jesus neste tempo de pandemia e pós-pandemia. Será que estamos mais próximos de outros e por isso de Deus? Será que estamos mais distantes? Será que na reconstrução desta cultura do encontro ou do reencontro, seja ela virtual, seja ela física, iremos descobrir uma nova forma de humanidade e construir a partir daqui uma nova vivência mesmo? São estas questões que eu queria deixar para o Sr. comentar. Muito bem. Eu iria remeter para um texto de todos, que é do Papa Francisco, de todos os textos que ele já escreveu e já disse. Eu acho que o grande texto do magistério do Papa Francisco foi aquela alocução que ele fez na Praça de São Pedro, no dia 27 de março, naquela Benção Urbi et Orbi, Benção à cidade e ao mundo, em que ele falava exatamente disto. Ou seja, a pandemia fez-nos tomar consciência de coisas essenciais, que é, primeiro, nós sozinhos morremos, e segundo, nós precisamos muito uns dos outros para sobreviver. Sozinhos nós não sobrevivemos, porque a pandemia mostrou-nos isso. Quer dizer, se nós pensarmos que vamos sozinhos andar por aí à vontade, de repente somos infectados e não andamos por ela, as coisas podem estar. E depois percebemos que precisamos dos outros que nos defendam, mas precisamos de nós para defendermos os outros. É interessante que esta questão da máscara, há dias li um texto de um pensador de Braga, João Duque, que é um teólogo também, em que ele falava a questão da máscara. É uma questão interessante, que não é simplesmente, a máscara era aquilo que nos esconde, que tantas vezes nos disfarça, mas no conceito grego, máscara, prosopone, vem dar o conceito de pessoa. E a pessoa é esta relação. E a máscara é esta possibilidade de relação, que não nos esconde, mas nos coloca na relação com o outro. E é interessante, e ele dizia isto, é interessante que a máscara não é usada para nos proteger a nós, é para proteger os outros. E, portanto, esta dimensão do cuidado pelo outro, esta necessidade, como dizia o Papa Francisco, de percebermos que estamos todos no mesmo barco, que se isto afunda, afundamos todos, e que todos corremos perigo, e que por isso todos somos responsáveis uns pelos outros, e que o meu cuidado é cuidado por mim, mas é sobretudo um cuidado pelo outro, que no fundo é esta mesma dimensão do samaritano, de cuidar o outro, do outro que se me impõe como prioridade na sua alteridade, na sua vida real e concreta, que se me impõe a mim como uma responsabilidade. Eu penso que esta é uma reflexão que é preciso ser feita em sociedade e é preciso ser feita na Igreja também, mas que é uma reflexão profundamente humanizadora. Nós vimos dizendo isto à boca cheia, quase já se tornou um slogan, e porque quase já dissemos tantas vezes, já ninguém a ouve, nós vivemos num tempo de individualismo, em que as pessoas estão muito fechadas em si mesmas e não se preocupam muito com os outros, ou pelo menos cada um pensa no seu próprio bem e o bem do outro virá em segundo, terceiro ou até décimo plano. Esta pandemia trouxe-nos esta necessidade de repensarmos esse modo de nos colocarmos na vida.
Nós somos responsáveis pelo outro. O outro, para mim, não é uma ameaça, é um bem que eu tenho que cuidar. E o uso da máscara quase que é um grito a isso mesmo. Eu tenho que cuidar do outro e, por isso, a máscara que eu uso é uma obrigação de cuidar do outro. A pandemia trouxe isto cá para fora. E trouxe isto para a vida da Igreja também, e trouxe isto para a vida em sociedade, e esta necessidade do outro. E o Papa Francisco ia depois mais além. Mas que outro? Eu preciso do outro para viver, mas qual outro? O outro que está ao meu lado, e por causa do qual eu uso máscara. Mas o outro transcendente, o totalmente outro, a quem me devo, e por referência ao qual eu existo e me penso, e por referência ao qual também o outro é importante para mim, por referência ao qual o outro também tem uma dignidade própria que merece todo o meu respeito e todo o meu empenho e colaboração. É este outro que se impõe a mim e que a pandemia trouxe cá para cima, que nós não podemos mais nos cuidar. E aqui entra, porque a conversa é sobre a fé no mundo digital, aqui entra também esta relação no mundo digital. Porque é que eu transmito uma celebração? Porque é que eu preparo uma catequese para fazer via online? Tem que ser a preocupação com o outro. Tem que ser o outro no centro da minha atenção. Não é pelo mediatismo, eu dizia há bocado, não pode ser pelo mediatismo, nem pelo número de visualizações. Pois nós somos sempre tentados, no fim de uma transmissão, deixa ver quantas pessoas viram, mas depois também temos a consciência de que numa transmissão ter 1000 visualizações não quer dizer que tivemos 1000 pessoas a participar na celebração. Tivemos 1000 pessoas que passaram por ali. Se calhar tivemos uma centena de pessoas que celebrou e por causa dessa centena de pessoas, ou se calhar até menos, já valeu a pena. Já fomos ao encontro daquele outro e podemos levar-lhe esta possibilidade deste encontro. Por isso, este caminho sem regresso e esta possibilidade de mediação do encontro com Jesus Cristo que o mundo digital nos propõe, vem na resposta também a esta urgência que a pandemia nos deixou, que é o outro está acima de mim. O outro está diante de mim, está à minha frente. Não como um alvo a bater, não como um inimigo, mas como um irmão a cuidar e às vezes como um irmão ferido que é preciso curar. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Boa tarde. Boa tarde. Não sei, eu penso que, não sei se ainda estará a decorrer o encontro, eu só tive a oportunidade de entrar agora. Sim. Se quiser colocar uma questão ao Padre Paulo Jorge. É assim, não sei, não ouvi, peço imensa desculpa. Sei qual era o tema, assim de repente não tenho nenhuma questão para colocar. Tá bom, muito obrigado. Mais alguém tem alguma questão? Eu vou fazer mais uma questão, desta vez. Desta vez? Desta vez será mais curta. Pronto. Que iniciativas é que tem pensado, as iniciativas digitais, digamos assim, para os tempos mais próximos, para além da Eucaristia e do terço, como tem ocorrido normalmente, que outras iniciativas é que se tem pensado para criar essa aproximação entre as pessoas e dessa forma criar essa comunhão entre os penafidoenses? Pronto, já está a ser programado e preparado. Um dos grandes dias da cidade de Penafiel é a festa do Corpo de Deus. Será já no próximo dia 11 de junho.
pronto, não vai ser possível nos trâmites tradicionais, com a procissão, com toda aquela manifestação popular que estamos habituados. No entanto, vamos tentar também, a partir do mundo digital, chegar mais perto. Ou seja, nós teremos a Eucaristia transmitida por um canal regional, aqui na Igreja Matriz, às 11h30, e depois à tarde, já ao final da tarde, por volta das 7, um dos gestos fortes da procissão do Corpo de Deus é no alto do Sameiro a bênção com o Santíssimo à cidade. Iremos fazê-lo também neste ano, ou seja, por volta das 7 horas, na Igreja de Sameiro, ou melhor, vamos fazer adoração ao Santíssimo nas igrejas todas da cidade, mas depois na Igreja de Sameiro haverá transmissão também, quer de um momento breve de oração e uma pequena saudação, e depois também a bênção com o Santíssimo à cidade e ao concelho. Nesta altura é aquilo que temos assim programados também em termos visitários. Agora, é evidente que isto vai exigir da própria comunidade alguma reflexão sobre o modo como havemos de dar continuidade a este caminho. Alguém dizia aqui há dias que as pessoas habituaram-se agora a ver a missa no sofá de casa e que se calhar é mais cómodo do que vir para os bancos da igreja, ainda por cima com todas as distâncias e sim, é provável e não podemos substituir uma coisa pela outra, mas se calhar também não podemos agora cortar de imediato com aquilo que vamos fazer. E se calhar o mundo digital pode, não sei se com transmissões ou de outro modo, mas eu acho que e será um desafio a lançar aqui às minhas comunidades também, como temos o grupo dos acólitos, como temos o grupo das Vicentinas, do grupo coral, se calhar precisaremos de pensar um grupo de comunicação e um grupo de multimédia na paróquia que ponha a funcionar este mundo digital também na partilha e no anúncio da fé. Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Bom, não havendo mais questões, então resta-me agradecer a presença de todos, ao Sr. Padre Paulo Jorge Rocha, pelo tempo que esteve aqui connosco a dialogar, pelo tempo que esteve aqui connosco a refletir e que nos vejamos em Penafiel de viva voz, sem ser virtualmente, e dizer então que este ciclo continuará amanhã com o Dr. Fernando Malheiro, diretor executivo do SES de Tâmega, e será pelas 17 horas e ele irá falar-nos sobre a situação da pandemia na região do Tâmega e Sousa e que desafios é que esta mesma situação está a colocar à saúde pública. E quando falamos de saúde pública falamos não só da saúde física como também da saúde mental, ou seja, faz aqui um contínuo com a conversa que tivemos hoje, porque é essencial a nossa saúde mental, esta partilha, esta comunhão de estarmos uns com os outros. A todos o meu muito obrigado e até amanhã, aqueles que puderem estar presentes, aos outros até breve. Muito obrigado. Eu aproveito também para agradecer este convite e esta oportunidade, é também um modo de a Igreja estar próxima do mundo universitário e neste diálogo que com o Dr. Rui também conversamos e prometemos esta minha disponibilidade para este momento e para outros que a Universidade também entenda, estamos cá para servir. Muito obrigado. Obrigadíssimo a todos. Até breve.